Estou aqui como gravando. Bom, boa noite a todos, pessoal. Muito bem-vindos a mais um curso no Instituto Ludwig von Mises Brasil. Esse é o primeiro curso agora do segundo semestre. Eu gostaria de convidá-los a todos também para conhecer os outros cursos. Tá? Nós vamos ter outros cursos agora, os próximos cursos, e a ideia é que esses cursos sejam complementares. Tá? O curso de hoje, ele é um curso bastante básico. Tá? Eu vou pegar um aspecto, uma história muito interessante, uma história que merece ser contada mais uma vez. Bom, algumas pessoas estão reclamando um pouco ainda de parte técnica. Vocês deveriam estar vendo a minha imagem aqui. Né? Deixa eu contar um pouco, então, sobre o Instituto, enquanto vocês verificam a questão. Né? O Instituto Ludwig von Mises, para quem não conhece, desculpa se eu estou falando coisas muito óbvias, tá? É um instituto que nasceu para estudar a escola austríaca. Né? Tem muitos nomes importantes na escola austríaca. Foi escolhido um deles, que é o Ludwig von Mises. Provavelmente, é difícil falar assim, um mais importantes. Todos eles são importantes. Hotspur, por exemplo, é um grande destaque. Mas Mises é aquele que eu acho que melhor condensa a filosofia da escola, de certa forma, melhor representa a ideia. Foi ele que, de certa forma, vamos dizer assim, eu acho que a escola austríaca, essa é uma opinião pessoal, tá? Pode ter divergências. Eu acho que a escola austríaca, ela nasce como uma escola de pensamento mais estruturada com o Mises. Né? Antes você tem várias outras iniciativas, mas eu acho que com o Mises é que ela toma um corpo, ela toma uma coisa mais estruturada. Né? É um divisor de águas. Né? A gente diz, olha, agora existe uma escola austríaca, existe uma forma de pensar mais estruturada. Tá? Alguém ainda acompanhando o vídeo? Como é que estamos? Bom, eu vou começar a palestra então, porque a gente tem que começar, tá? E depois, quem tiver com problemas no vídeo, a gente vai colocar o vídeo no ar. Então a Tati vai dando uma mão para vocês resolverem esse problema do vídeo. E se vocês perderem o comecinho da palestra enquanto vocês vão acompanhando, não tem problema. Depois vocês assistem a palestra, a gente faz um vídeo. Essa apresentação eu pretendo colocar no ar também, então vocês podem acompanhar. Tá? Então vamos lá. O dinheiro. Mas afinal de contas, o que é isso? Quer dizer, a ideia dessa palestra é a gente analisar um pouco o que é o dinheiro. Se eu for bem sucedido no curso de hoje, mas por que eu não estou? Nós vamos sair com mais perguntas do que respostas. A ideia do meu curso hoje não é responder, não é fazer umas respostas prontas, do tipo, o dinheiro é isso, o dinheiro não é aquilo. A ideia é ir levantando o terreno e começar a abrir um monte de questões para a gente que vão abrir terreno para os próximos professores, os próximos cursos, poderem complementar essas ideias. Né? Eu gostaria de lembrar vocês o seguinte, a escola, para quem não conhece, desculpe se eu estiver falando coisas óbvias, eu acho que quem já conhece bem a escola, talvez foi meio repetitivo, mas a escola austríaca ela tem várias, o ponto de vista, as bases filosóficas da escola são completamente distintas de outras escolas. As visões são completamente distintas daquilo que a gente vê na universidade, por exemplo, ou pelo menos na maior parte dos cursos. Então, a gente no primeiro momento, a gente acaba enxergando, tentando encaixar as coisas que a gente vê dentro daqueles modelinhos, dentro daqueles modelos que vieram prontos para a gente. Eu até falei bastante disso, na outra palestra que eu fiz, que era sobre a quebra de paradigmas. Então, a gente
a universidade ela traz para a gente alguns paradigmas, alguns modelinhos. Né? A maior parte baseado na escola de Chicago, muita influência do Keynes também, e a gente acaba vendo o mundo, acaba tendendo a ver o mundo através daqueles modelinhos. Então, uma das coisas que eu quero fazer hoje é provocar um pouco esses modelos, cutucar um pouco. Porque na universidade, especialmente de economia, a gente vê um monte de modelos matemáticos. E uma outra coisa interessante é aquela ideia do não, agora é diferente. Não, nossa sociedade hoje é diferente, as pessoas pensam diferente, as pessoas não são mais pessoas, são outras coisas, né? E é um pouco essa ideia que eles tentam passar, né? Essa frase do agora é diferente foi escutada muitas vezes, né? Na crise de 29, por exemplo, as pessoas diziam, não, mas agora é diferente. Em 1937, quando a queda grande na Bolsa de Valores, não, mas agora é diferente. Agora, na crise recente de 2008, também se fala, não, agora é diferente. Então, sempre se falava isso. Vamos tentar pegar um ambiente muito, muito, muito básico. Né? Eu acho que uma dos melhores exemplos que eu conheço é a Ilha do Dinheiro de Pedra. Né? Isso aí foi um livro escrito em 1910. Esse William Furnace, ele foi a essa ilha, tá certo? Ele era um antropólogo e estudou essa coisa curiosíssima, né? Os caras que usavam pedra como dinheiro. Né? Ele também foi um paper do Milton Friedman, do mesmo nome. Tá? Eu acho interessante citar aqui a Escola de Chicago rapidamente, porque muitos dos que estão hoje na escola austríaca vieram da Escola de Chicago, né? Vieram de outras escolas de pensamento. Né? E eles também estudaram esse papel. Você vai encontrar também várias referências ao dinheiro de pedra no material da escola austríaca. Teve uma ótima palestra do Fernando Uri, agora, há pouquíssimo tempo, do Estudantes pela Liberdade, que vale a pena você ver. Ele também questiona muito a questão do dinheiro. Ele comentou muito por cima a questão do dinheiro de pedra, né, a ilha do dinheiro de pedra. Eu vou estar tocando mais nesse assunto. Mas é interessante, eu acho que as duas palestras, elas, espero, sejam complementares. Ele começa o livro dizendo o seguinte, olha, em uma terra onde tem comida, dinheiro, roupas prontas para uso, né, tudo cresce em árvore, né, pronto para ser colhido, né, não dá para entender muito bem como é que alguém pode entrar em débito, né, como é que alguém pode precisar de dinheiro, né, está tudo pronto. Né. Opa. Mas as roupas da natureza, apesar de elas serem úteis, né, tais roupas que ele menciona que nascem em árvores, elas não são ornamentadas o suficiente. Né? E a alma do homem, especialmente da mulher, né, lutador aos polos e tal, requer adornos pessoais. Quer dizer, que é concha polida, que é casco de tartaruga, que é colar, etc. A tal folha que nasce numa árvore, que o cara pode pegar e vestir a folha, ela é bonita, é bacana, funciona, mas não é tão legal assim como as outras roupas que são feitas. Precisam de trabalho para serem feitas. Que interessante. Na pequena ilha de Apia já havia diferença entre bens econômicos e bens naturais. Né? Agora sim. Bens naturais, as roupas que nascem prontas. Bens econômicos, as roupas que são feitas. Isso talvez soe um pouco básico para quem faz economia, mas para quem está vindo de fora, eu acho que tem uma quantidade grande nessa palestra, é o seguinte, eu já de cara quero diferenciar bem essas coisas. Né? O que é um bem que nasce numa árvore, certo? Que você tem o quanto você quer, e o que é um bem econômico. A diferença entre os dois, né? Por que você paga pela roupa e você não paga pelo ar, por exemplo? Né? A palavra-chave, escassez. Né? É isso que diferencia as coisas. Você não vai pagar pelo ar que você respira. Por quê? Porque você pode respirar o quanto você quiser de ar. Né? Agora, uma roupa, por exemplo, não. Você tem que fabricar aquela roupa. Você tem um trabalho para fazer aquela roupa. A quantidade de roupas que existem é pequena. Por quê? Porque as roupas não nascem em árvores. Né? Então, de cara, é interessante, eu acho que vale aqui uma comparação entre a teoria do socialismo, né, do comunismo, né,
E essas bases dos governos populistas, com os modelos da escola austríaca, quer dizer, esses modelos, eles não levam em conta a escassez, né? Eles procuram tratar desses bens econômicos como se fossem bens naturais. Então, por exemplo, quando a gente fala dos direitos, fala, por exemplo, direito à educação, direito à saúde, é muito bacana, mas essas coisas, elas necessitam trabalho. Alguém precisa ir lá dar aula, né? A gente precisa ter uma estrutura aqui para estar hoje falando para você, né? Na questão, por exemplo, da saúde, você precisa ter um médico, precisa ter um hospital. E não são bens naturais, não são coisas que você tem como ar, por exemplo, né? É diferente de eu falar, por exemplo, olha, todo mundo vai ter direito, por exemplo, todo mundo vai ter direito a respirar ar, do que todo mundo vai ter direito a ter um hospital, por exemplo. Por quê? Porque o ar você tem o quanto você quiser. O hospital, você tem que trabalhar, você tem que montar. É um bem escasso. É um bem escasso, ele não é um bem infinito, né? Então, assim, uma questão bom, já entendemos a questão do trabalho, tá? Mas como é que eu vou valorizar isso? Então, tudo bem, entendi. Tá? Ou pelo menos espero que tenha entendido, né? Ok, eu vou fazer uma roupa, eu vou fazer um colar, mas como é que eu vou valorizar isso? Como é que eu vou dizer, por exemplo, que uma coisa que eu faço é melhor, vale mais ou vale menos do que uma coisa que você faz, por exemplo? E aqui vem uma coisa interessante também. Essa é uma das sacadas da escola austríaca, a diferença entre preço e valor, né? Preço é aquilo que você vê do produto, aquilo que você vê no supermercado. Valor é aquilo que você leva para casa. Preço é quanto você paga. Valor é o que você leva para casa, né? Você não compra uma televisão. O que você está comprando, né, o que você está valorizando, o que você está levando para casa, é aquela máquina que, ok, uma máquina de fazer louco, talvez, mas é aquela máquina que você vai passar momentos assistindo, comendo pipoca, etc, etc, etc. Quer dizer, aquele valor, aquele benefício que aquilo te traz. O Fernando Uri fala muito bem sobre isso na palestra dele, vale a pena acompanhar. Tá? Um meio de troca. O meio de troca que foi escolhido nessa ilha é essa pequena pedra aí. E do lado nós temos esse rapaz para vocês terem uma ideia do tamanho. São essas pedras com um furo no meio. Esse foi o meio de troca que as pessoas escolheram para a ilha. Por que será que é preciso criar um modelo de troca, né? Porque se eu fabrico colares, né? Se você fabrica colares e eu fabrico sapatos, nós poderíamos trocar o nosso produto? Bom, mas se eu não quiser colares, os sapatos que eu fabrico são muito pequenos, não servem para você, né? Enfim, então para resolver esse tipo de dilema, acaba surgindo algum tipo de meio de troca, né? Acho que em alguns lugares, você às vezes tem mais de um tipo de moeda, mais de um tipo de meio de troca. Agora o FEI, ele vem daqui, dessa linda ilha maravilhosa que você está vendo, nossa, que bonito. Dá vontade de passar férias aí, muito bacana e tal. É uma ilha bonita, bacana, um sol maravilhoso, muito legal a ilha, só que fica a 640 quilômetros de distância. Eu disse 640 quilômetros. Nesses barquinhos aí, tá vendo? Uns barquinhos meio que não parece muito seguro. Assim, imagina viajar 600 quilômetros de alto mar, né? E é interessante o trecho do livro que ele fala, em oceanos não tão pacíficos como o nome sugere. A gente imagina o Oceano Pacífico como uma coisa calma, tranquila, azul, bonita e tal. Mas ele é um mar difícil de ser navegado, né? Então, aquele tipo de pedra nunca tinha sido visto na Ilha de África. E os aventureiros, eles eram pescadores também, contavam umas histórias. Então, como é que aconteceu isso? Alguém foi para essa outra ilha, viu aquelas pedras, falou, nossa, que pedra bacana, que pedra bonita, branca, tal, bonita. Vamos levar para casa aquilo lá, vamos levar aquilo lá para Iaco, né? Perfeito. Os caras
levaram para praiar, né? E as pessoas começaram a achar bonito, começaram a achar bacana aquilo. Então aquilo começou a valer, as pessoas começaram a dar valor para aquilo. É interessante que isso, muitos anos antes do storytelling, de Ralph Lauren e outros gênios de marketing, né? Storytelling é aquela coisa do tipo, imagina uma propaganda, hoje tipo, você vê na televisão, vê no shopping center. Então você vê uma propaganda, ela conta uma história, né? Então você olha lá uma propaganda, por exemplo, o Ralph Lauren, eu acho que foi o gênio nisso, era um cara que fabricava gravata, ele fazia gravata no Bronx e criou uma moda de luxo e tal. Ele vendia para o europeu a moda de luxo americana e vendia para o americano a moda de luxo europeia. Mas era a mesma coisa, certo? A diferença era só a forma como ele apresentava. Então, ele botava umas fotos bacanas, estava contando uma história. Olha, isso aqui, essa roupa é uma roupa usada pelo pessoal que faz esporte, que joga bola, etc, etc, etc. E tal. Então ia criando, vai aumentando, fazendo valer mais o peixe deles. E a mesma coisa com as pedras, né? As pedras eram valorizadas especialmente com o tamanho e beleza, né? As pedras eram mais brancas e tal. Ou seja, quanto mais difícil, mais valorizado. Ou seja, quanto mais escasso, mais valorizado. Se algo é muito escasso, tende a ser mais valorizado. Agora, não basta ter, é preciso mostrar. Então começa a ficar interessante, porque essas pedras o camarada colocava na frente da casa dele. Colocava várias pedras na frente das famílias e tal, ia colocando essas pedras, que era uma forma de dizer, olha, eu tenho mais pedras que você, seu pobre. Eu tenho aqui um monte de pedras. E quanto maior a pedra, mais bonita, melhor, mais chamativa a pedra, mais limpinha, melhor. Aqui tem uma foto mostrando como eles carregavam a pedra. Note que essa pedra não é nem das maiores. Olha o trabalho que dá. Eu acho que agora começa a ficar mais interessante o histórico, né? Em 1898, o governo alemão compra as ilhas Iapos da Espanha. Bem, na época ele não usou dinheiro de pedra, ele usou dinheiro. Tá? Os espanhóis na época não aceitavam qualquer porcaria como dinheiro. Né? Eu acho que isso talvez tenha mudado com o euro, não sei, vamos ver nos próximos cursos. Né? Agora, o governo alemão, quando ele assumiu essa pequena ilha, ele achava que as estradas, né, a infraestrutura da ilha, em geral, ela não estava em boas condições. As coisas estavam em más condições, as estradas estavam muito ruins, ele achava que tinha que investir em infraestrutura, enfim, essas coisas de governo. Aquela velha frase que todos já ouvimos, se não fosse pelo governo, quem construiria as estradas? Então, naquela época já tinha isso. Né? Então ele pediu aos chefes das tribos para reparar as estradas. Então o governo alemão achava que as estradas estavam em más condições. Mas o povo achava que não, que estava tudo bem daquele jeito. Eles não tinham carro, quer dizer, tudo bem, talvez fosse bacana ter uma estrada um pouco melhor e tal, mas que diferença fazia para eles? Não muito, né? O governo alemão ele queria fazer melhorar as estradas, melhorar a infraestrutura, por causa queria passar com caminhões e tudo mais. Né? Agora, o pessoal de IAP, não, para eles estava tudo bem. Então, o que o governo faz nesses casos? Ele multa. Então, ele foi lá e ele multou. Né? Vamos multar os caras para obrigar eles a fazer alguma coisa que eles não querem. Né? Vamos achar um jeito. Né? Eles assumiram a ilha e vamos achar um jeito de obrigar eles a subir a gente. Agora, como é que a gente vai fazer para multar eles? Eles não têm ouro, eles não têm prata. Eles multar o quê? Eles têm só nas pedras. Né? Que pode valer muito para eles, mas
são pedras, né? Não tinha esse valor todo para o governo alemão, por exemplo. O governo alemão poderia passar com... Porque uma das coisas que faz a pedra valer bastante é essa dificuldade de ir buscar a pedra. Era muito difícil, tinha poucas pedras. Então, aí vem a parte interessante. Né? Eles tiveram várias ideias mirabolantes. Vamos, sei lá, houveram várias ideias mirabolantes, de confiscar as pedras, de ameaçar os caras e tal. Mas eles acharam uma solução engenhosa. Eles mandaram uma pessoa, foi lá com uma latinha de tinta e pintou essa cruzinha preta em cada uma das pedras. Então, em cada uma das pedras, o governo foi lá, pintou a cruzinha e falou: olha, isso aqui agora é propriedade do governo alemão. Né? É interessante isso, né? A engenhosidade do Estado. Né? Ele podia confiscar a pedra fisicamente, mas era muito complicado. Ele confiscou ela virtualmente. Ele colocou uma cruz e falou: olha, tá vendo aquela... Lembra daquela imagem que a gente tinha das pedras na frente das casas, bonitas e tal? Você podia falar: olha, aquela pedra lá, tá vendo que bacana? Aquela pedra lá é da minha família e tal. A gente vai ver daqui para frente que essas pedras eram negociadas em partes. Então você podia dizer: olha, eu tenho 10 avos daquela pedra ali e tal. Agora você não podia dizer mais, tinha a cruzinha lá do governo alemão dizendo que aquela pedra não era mais sua. O povo dolorosamente empobrecido reparou as estradas de uma ponta a outra da ilha com tanto afinco que elas agora pareciam estacionamentos. O governo, então, enviou seus agentes e apagou as cruzes. Presto. Interessante que ele usa essa palavra multa. A multa estava paga e as felizes famílias, os felizes grupos né, reassumiram a posse do seu capital e rolaram na prosperidade financeira. É interessante que você vê. Não houve um confisco físico. O governo foi lá e pegou a pedra, justamente, colocou num caminhão e levou embora. Ele foi lá e só colocou a cruzinha. É só de colocar a mensagem, dizer: olha, essa pedra agora, ela pertence ao governo, ela não pertence mais a você, ela pertence ao governo. As pessoas já ficaram ressentidas, né? Elas queriam o bem delas de volta. Né? Isso até é uma coisa interessante, né? Porque, de certa forma, isso acontece hoje em dia, né? O governo diz pra gente, o governo tenta confiscar as nossas coisas, né? Você pega na Constituição, está escrito lá, a propriedade ela tem função social. Então, o governo ele sempre está tentando pegar aquilo que não é dele, tentando pegar aquilo que faz parte da sociedade, e arrumando aí algum tipo de desculpa para poder fazer isso acontecer. Né? Uma coisa interessante, né? As pedras, elas eram negociadas por inteiro ou por partes, como eu comentei. Né? Então, as pedras ficavam visíveis, tal. Em geral, se colocavam em locais de passagem de pessoas, tal, né? Era uma dor, uma coisa bem chamativa. Agora, uma coisa interessante, uma das pedras mais valiosas era uma pedra que estava no fundo do oceano. Então, nesses barquinhos que eles levavam as pedras, quando as pedras começaram a valer, quando alguém levou uma pedra, né, as pessoas olharam aquela pedra e falaram: puxa, que pedra legal, que bacana, que diferente. E aqueles primeiros aventureiros disseram aquelas histórias de que chegavam na ilha e de que encontraram terríveis ameaças, e que havia outras tribos que lutaram bravamente e que aí conseguiram pegar a pedra e que fizeram uma lapidação especial na pedra e que aquela pedra foi escolhida por Deus e que a luz do sol, quando caiu ao amanhecer, fazia pedra e que a pedra, enfim, contavam aquela história, eram vendedores, contavam a história da pedra como sendo a pedra mais especial do mundo. O que começou a acontecer foi que eles começaram a buscar então pedras cada vez maiores, cada vez mais bonitas, cada vez mais história, cada vez e
era uma travessia extremamente perigosa. Então, cada vez eles passaram a se arriscar mais. Uma travessia, um risco gigantesco. E uma das maiores pedras foi uma pedra que, na hora que eles estavam chegando na ilha, o barco virou com a pedra. Eles não aguentaram o peso. Né? Não tinha corpo, não tinha cabimento levar uma pedra daquele tamanho no barquinho daqueles no mar. Agora, é interessante isso, né? Você pensar que eles negociavam uma pedra que estava no fundo do mar. Quer dizer, as pessoas viram lá aquela pedra caindo, né? Aquela pedra afundando. Veja, o Fannes não diz isso no livro dele, mas eu estimo que, conhecendo o que eu estudei da história, eu imagino que essa pedra tenha ficado maior com o tempo. Né? O tempo ia passando e como não foi todo mundo que viu a pedra afundando, eu imagino que conforme o tempo ia passando, a pedra ia crescendo e aumentando de valor, né? Ficando mais bonita, mais polida, mais isso, mais aquilo. Mas, enfim, as pessoas negociavam uma pedra que estava lá no fundo do mar. Né? O pessoal dizia, olha, eu vou, sei lá, comprar roupas ornamentadas, que a gente falava no começo, umas roupas mais bonitonas e tal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pagar, e eu vou pagar com um pedaço da pedra. Eu vou te pagar com um centavo daquela pedra que está no fundo do mar. Muito interessante, né? Isso aqui é uma ponta até para a gente poder questionar, né? O quão diferente é isso, né? De você ter um... Porque você não está com dinheiro lá na mão. Né? Você está usando uma coisa de plástico. Você acredita que tem um dinheiro atrás disso da mesma forma como as pessoas acreditam que tem uma pedra, acreditavam que tinha uma pedra no fundo do mar. Aqui eu tento levantar algumas coisas para a gente tentar entender o que pode ser o dinheiro. Né? Assim, não são todas as coisas, né? São só algumas coisinhas, alguns pontos específicos assim, que vem à mente só da gente ler aquela história. Então, uma delas é que a moeda ela tem que ser algo escasso. Se algo que está abundantemente disponível, ela não serve como dinheiro. Ela tem que ser algo escasso. Senão, para que você vai vender o seu trabalho por ar, por exemplo? Você pode respirar e pegar todo o ar que couber nos seus pulmões. Mas o governo, ele como sempre, não entende muito isso. Então, ele acha que ele pode sair por aí imprimindo dinheiro, por exemplo, que não vai ter problema. É só ele sair por aí com a impressora e que, como se não houvesse essa lei da escassez. Uma outra coisa interessante, a gente poderia usar carne ou petróleo como moeda. A gente ia comer mais cedo, mas preciso dar uma arrumada aqui no português depois. Mas a gente ia comer a carne e usar gasolina e ficar pobre. Né? A moeda, ela tem que ser algo que dure para sempre. Né? Eu uso aqui a palavra, é inútil uma palavra um pouco forte, mas a ideia um pouco é essa. Que a moeda, ela precisa ser algo que eu mantenha. Né? O ouro, né? E o ouro, você pode usar o ouro para construir algo, né? Mas você no futuro pode derreter esse objeto e o ouro continua ali. Você pode fazer um santo de ouro e o ouro continua ali. Agora, se você usar madeira, por exemplo, o ouro não como madeira, você perde o seu dinheiro. Então, existem todas as sociedades, elas acabam escolhendo algum tipo de dinheiro, algum tipo de meio de troca, isso é uma das coisas importantes para ter dinheiro, né? Aquela coisa, ela se mantenha, senão não vale a pena, né? A moeda também precisa ser algo facilmente identificável, mensurável e divisível. Você precisa ser, senão você não serve. Né? Como é que você vai ter um dinheiro, por exemplo, que você não sabe se aquilo é o dinheiro mesmo? Né? O ouro, por exemplo, ele foi uma das características pela qual se escolheu usar o ouro, é porque o ouro é algo muito fácil de você identificar. Bom, se falsificou ouro? Bom, se falsificou ouro assim como se falsifica tudo, assim como
Os chineses, por exemplo, falsificam cidades inteiras, né? Os chineses fizeram agora a Veneza na China. O cara foi lá e construiu uma Veneza inteira, com os parquinhos, as casas, os canais. O cara construiu a Veneza inteira na China. Ele falsificou uma cidade, de certa forma, né? Os caras falsificam carros, quer dizer, tudo é falsificado. O ouro também foi falsificado, mas em geral ele é algo mais identificável, né? As pedras, elas também eram identificáveis, né? Você olhava, era fácil você encontrar, você saber que aquela pedra era uma pedra especial, era uma pedra diferente, né? Uma pedra mais brilhante e tal. A moeda, ela pode até não ser portátil, né? Assim, no sentido de você fisicamente, pelo menos, né? Mas ela precisa ser portátil do ponto de vista virtual. Você precisa, de alguma forma, poder levar esse pedacinho da sua moeda. Você vê que interessante a história da Ilha de Pedra, por exemplo, da moeda que estava embaixo do mar. Quer dizer, você estava levando o valor dela assim no boca a boca. Você chegava e falava, olha, eu vou negociar isso e eu vou pagar com um pedacinho da minha pedra gigante que está no fundo do mar. Mas não é que você está levando a pedra gigante no fundo do mar até o comércio para você fazer a negociação. Não, ela está lá. Uma outra característica importante, essas não são todas as características, tá? Essas são algumas das características para alguma coisa ser dinheiro. Mas uma outra característica é que a quantidade de moeda precisa ser estável, né? A ideia da escassez, ela se manter escasso, né? Para ela manter o seu valor. Então, o que mantinha aquelas pedras, o valor das pedras, de compra das pedras, era justamente a dificuldade, né? E é uma das coisas... eu faço muito essa comparação com o ouro, porque existe aquela frase de que o ouro é uma relíquia bárbara, de que não tem sentido o ouro valer, o ouro não tem sentido o ouro valer como moeda. É claro que tem. É claro que tem. Claro que tem. Essa ideia da ilha, eu acho que é muito interessante. Você vê o pedaço do livro onde ele diz, deixa eu só... Você vê, por exemplo, o pedaço do texto, desculpa, estou só lendo aqui umas coisas aqui do chat para ver se está tudo bem. O pedaço do trecho do livro, onde logo que ele começa, ele fala, olha, tem tudo aqui, tem roupa à vontade, tem comida à vontade, não tem problema de nenhum quase. Aqui é tudo abundante, a gente praticamente tem só bens naturais e tal. Quando o cara começa a trazer as pedras, se você não tivesse essa dificuldade de trazer as pedras, elas logo passariam a ser qualquer outra coisa, né? Se você tivesse tantas pedras como você tinha, sei lá, banana, por exemplo, não teria o mesmo valor. Uma das coisas que mantém o valor é justamente essa questão da escassez. O ouro, ele tem uma característica parecida. Por quê? Porque você tem uma quantidade limitada de ouro que as minas conseguem prover, né? Se você, por exemplo, se o ouro, por exemplo, fosse infinito, né, mesmo ele sendo bonito, mesmo ele durando para sempre, ele não valeria o que ele vale. E a gente está vendo agora isso acontecendo com os dinheiros, né? Todos os tipos de moedas, o dólar, o real, o euro. O governo começa esse dinheiro, ele tinha um valor, né? Assim como as pedras tinham. O governo começa a emitir esse dinheiro, começa a criar esse dinheiro do nada, começa a trazer mais esse dinheiro, e começa a perdendo valor. Existe uma relação de valor. Imagine, olha que interessante, imagine você. Você tem, por exemplo, 10 pedras na ilha. É um exemplo, tá? Você tinha 10 pedras na ilha. E aí você tem 10 roupas na ilha. Quer dizer, uma roupa e a pedra, quer dizer, mais ou menos, cada pedra vale uma roupa. Vou fazer um exemplo muito simples, né? Se você começa a fabricar mais roupa,
você começa a ter 20 roupas e as mesmas 10 pedras, a pedra começa a ganhar poder de compra. Em cada pedra, eu posso comprar agora 2 roupas. Quem tem uma roupa tem que brigar um pouco mais pela minha pedra. É como se fosse um mercado livre, é como se fosse um leilão. Agora, o oposto também acontece. De repente, se eu tenho 10 pedras, 10 roupas, se eu, por exemplo, vou até a ilha e trago mais 10 pedras, agora a minha pedra, ela compra menos roupa. Eu tenho 20 pedras e tenho 10 roupas só. Então, cada pedra minha agora só consegue comprar meia roupa. Eu preciso ter 2 pedras, 2 daquelas pedras gigantes para comprar uma roupa. A roupa, ela parece um exemplo bobo, mas ela não é. O Leandro Narlock, ele tem uma ótima sacada no livro dele, onde ele comenta que na Idade Média, por exemplo, um dos artigos que mais se roubava eram roupas. Por quê? Porque não tinha roupa suficiente. Hoje, parece meio uma tontice a gente falar isso, mas as pessoas roubavam roupas. Né? As roupas, elas faziam parte de heranças, né? Testamentos. O cara colocava no testamento, olha, vou deixar essa roupa para tal pessoa. As roupas, elas eram usadas como uma forma de distinção das pessoas. Né? Tinham tão poucas roupas, né? Era tão difícil fazer uma roupa, a quantidade era tão pequena, que as pessoas, o dinheiro que havia na sociedade tinha que brigar pelo pouco de roupa que tinha. Né? Uma pergunta. Gustavo, a quantidade, uma pergunta. A ilha de pedra, a quantidade não é infinita? Pois como alguém controla que uma pessoa já não deu aquele 1% da pedra para outra pessoa? A tua pergunta é excelente. A tua pergunta é excelente. Isso daí lembra um pouco a questão das reservas fracionárias. Tá? Eu acho que dá. Alguém mais está com problema da imagem aí? Não. Bom, deixa eu conversar se alguém tiver. Bom, deixa eu resolver a questão do vídeo, eu já vou respondendo a questão da pedra. O que impedia de acontecer das pessoas negociarem a mesma pedra várias vezes? Estranho, por que não está aparecendo aqui a imagem? Deixa eu ver aqui. Eric, acho que vai precisar reiniciar desde o lado da participante, no lado do fenômeno, não desabilitou o vídeo. Deixa eu ver aqui, pera só um minutinho. Apareceu a imagem? Voltou. Você está conseguindo? Ah, tá bom. Pessoal, me desculpe, tá? Acho que eu apertei alguma coisa aqui quando eu fui ver o chat e acabei me confundindo. O que impedia que um cara negociasse o mesmo pedaço de pedra várias vezes era que todo mundo conhecia todo mundo. Então era uma sociedade baseada muito na confiança e que não tinha muito espaço para esse tipo de coisa. Mas essa pergunta, ela abre um espaço interessante, que é para a ideia das reservas fracionárias. O que é uma reserva fracionária? Eu vou te explicar. Você vai no banco, como a gente imagina que um banco funciona, mas eu vou comparar como a gente imagina que um banco funciona e como ele funciona. Como é que a gente imagina que um banco funciona? Bom, eu vou lá, eu deposito minhas 10 pedras. Tá? Minhas 10 pedras. Eu vou lá, passo aqui. As pedras grandes, eu vou lá, levo um monte de gente, vou lá, deixa eu lá, beleza, tá, ok, perfeito. A ilha de pedra, ela tinha, principalmente aqui, tinha lá umas áreas que era uma espécie de um banco também, que o cara ia lá, botava lá as pedras dele, para estarem guardadas. Não é que tinha segurança, tal. Era uma área lá, uma espécie de um banco lá dele. Mas o que acontece com o banco? Então ele teria lá a questão do depósito compulsório e tal. Vamos dizer que não. Vamos ter depósito compulsório de lá. Tá? E aí ele emprestaria o que sobrou depois do depósito compulsório. Então, como a gente está deixando de lado o depósito compulsório, quer dizer, como se ele pegasse essas 10 pedras
e ele emprestasse para as outras pessoas. Bom, de cara já tem uma coisa interessante, porque quando você faz isso, é como se você tiver 10 pedras, o banco emprestar 10 pedras, é como se você estivesse dobrando o número de pedras. Tá? Por quê? Porque você tem a sua pedra lá guardada. E o banco emprestou aquela pedra para outra pessoa. Quer dizer, eu posso tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a questão aqui das reservas fiduciárias, mas que você está me dizendo que está meio complicado. Eu vou explicar muito rapidamente as reservas fiduciárias, então, e depois eu volto. Então, isso que você me perguntou das pedras, acontece, de certa forma, com o nosso sistema bancário atual. Com o nosso sistema bancário atual, o banco ele empresta várias vezes a mesma pedra. Na ilha, isso não acontecia. Por quê? Porque todo mundo estava vendo lá a pedra. Porque você não poderia ter um banco fazendo empréstimo de uma coisa que ele não tinha. E é por isso que a escola austríaca bate tanto na tecla do lastro em ouro. Por quê? Porque a quantidade de ouro é uma quantidade limitada. Você não pode aumentar essa quantidade muito. Então a quantidade de pedra também era limitada. Então você não podia emprestar 2 vezes a mesma pedra. No sistema atual, eu vou deixar isso um pouco para explicar melhor nas perguntas, mas isso pode acontecer. Aí você pergunta, pô, mas e se vierem 2 pessoas ao mesmo tempo buscar a pedra? Aí é que está. A pedra, você não pode imprimir a pedra. A pedra está lá. É aquela pedra que está bonitinha na parede. Agora, o governo, ele, através do Banco Central, ele tem essa opção. Ele pode ir lá e imprimir quantas pedras ele quiser. Ele pode ir lá e pode imprimir mais dinheiro. Né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Se puder também, maximiza a apresentação que está aparecendo nas miniaturas do lado. Peraí, deixa eu só achar aqui. Agora sim, desculpa. Eu tinha visto a mensagem de vocês, mas eu estava meio perdido aqui, me desculpa. Sim, Robson, eu vou entrar em detalhes, mas é isso que causa a inflação. Tá? Então, voltando aqui à nossa palestra. A quantidade de moedas ela precisa ser estável, ou aumentar muito pouco para ela manter o seu valor. Agora, uma coisa interessante, mesmo com essa inflação, mesmo com o aumento de preços, a gente ainda vê algumas coisas caindo de preço. Isso, por exemplo, a área de informática. Por quê? Porque essa é uma área onde a gente é tão eficiente, mas é tão eficiente, mas é tão eficiente, a gente consegue ser tão produtivo criando coisas novas, que a gente consegue ser mais rápido do que o governo imprimindo dinheiro. Porque a gente consegue ser mais rápido. Imagine o governo, quando está oferecendo dinheiro, como se ele chegasse com um navio cargueiro lá, cheio de containers de pedra. Então, a gente consegue ser mais rápido do que isso. Né? Quando as civilizações elas escolheram as suas pedras, né, escolheram, em geral, o ouro para fazer o papel do dinheiro de pedra, né, poderia ter sido outro metal. Então, poderia ter sido, mas o ouro ele foi escolhido porque ele era o tipo mais bonito entre essas pedras. Né? Ele era mais bonito, né? E também porque ele era raro, ele era escasso. Note que não tem muito problema. É claro que tem que ser algo raro, mas não adianta você, não pode ser algo raro a ponto de ser só um no mundo, porque aí fica complicado. Não dá para você dizer, só vale, por exemplo, a pedra lunar trazida na década de 60, por exemplo. Não, é raro demais. Mas o ouro, ele é raro, mas não importa o quanto a produção aumente. Tá? Você vai pegando um pedacinho, uma porcentagem cada vez maior daquela quantidade de ouro. É mais ou menos como a informática. Quer dizer, no começo, você vê, os computadores eram muito caros. Cada vez, a gente inclusive já está acostumado a isso. Já sabe que a próxima vez que a gente for comprar algum computador, algum periférico de informática, aquilo lá vai estar equivalente, tá? Ele vai estar cada vez mais barato. Vai estar cada vez mais barato o tipo de computador e tal. Por quê? Porque a gente vai aprendendo a fazer aquele material cada vez em maior escala, cada vez de uma forma mais simples.
Então, por isso é que as empresas, elas precisam cada vez inovar mais. Elas precisam cada vez criar coisas novas. Precisam criar um telefone novo, precisam criar um iPhone, precisam criar um smartphone, precisam ter uma tela mais bonita. Esse é o motor do desenvolvimento. Porque se você não tiver, se você não evoluir, se você não assumir risco, se você não criar valor, lembra do que eu falei no começo da palestra? Que, preço que você paga, valor que você leva para casa. Então, se você não conseguir levar valor, mais valor para a pessoa, você não vai conseguir vender, não vai conseguir ter um preço maior. Né? Eu não quero fazer todas as perguntas, mas uma pergunta que eu acho que tem a ver. Né? O valor da pedra não estava no esforço de retirá-la. Né? O valor da pedra, né, estava numa série de fatores. O valor da pedra começou primeiro porque era um produto escasso. Tá? Mas não basta ser escasso. Tá certo? Eu tenho certeza que uma moeda de ouro, sei lá, uma tampinha de Coca-Cola de 1920 seja algo escasso, mas nem por isso ela tenha valor. Entendeu? Então, algo precisa ser escasso, mas as pessoas precisam, de alguma forma, gostar daquilo, ter interesse naquilo. As pedras, elas tinham interesse no começo, primeiro, porque era uma coisa que ninguém nunca tinha visto, era uma coisa muito, muito bonita, era diferente, era bonita, era bacana. Tinha as histórias junto, então o cara contava a história de como aquilo era bonito, de como aquilo foi difícil trazer, de como foi... Então, é uma série de fatores que fazem as pessoas terem interesse por aquilo. Né? E para comprar bens escassos, né, como todos os bens que a gente fabrica hoje em dia, eles são escassos. Então, para comprar bens escassos, nada melhor do que uma moeda escassa. Deixa eu vou dar uma repassada rapidamente com algumas dúvidas que vocês têm. Deixa eu ver rapidinho, antes a gente começar a falar um pouco do futuro. Né? Uma pergunta aqui. O ouro, a moeda de todo mundo é o ouro. Na verdade, não. O ouro é uma das moedas, não é a moeda. O ouro ele foi escolhido como moeda ocidental porque era como eu citei, um material mais bonito, ele era um material fácil de você trabalhar, então era fácil você usar ouro para fazer coisas bonitas, né, também. Por exemplo, o diamante, ele levou um tempo para ter valor. Por quê? Porque o diamante era feio, o diamante sem lapidação ele é feio, é uma coisa feia, é escassa e tal, mas sem lapidação não tem graça, entendeu? O ouro não, o ouro era mais fácil de você poder fazer uma estátua com ele não oxidava, então ele sempre se mantinha bonito, batia a luz do sol, aquilo brilhava, enfim, tem toda uma questão religiosa, etc. E tal, né? O número de bens e serviços, eles podem aumentar o quanto for. Não importa o quanto aumente a quantidade de bens e serviços, você sempre vai poder diminuir um pouquinho a quantidade de ouro. Então você pode dizer, assim como as pedras, assim como o cara falava, olha, no começo, uma pedra, ela tinha um valor absurdo. Então o cara dividia a pedra em pedaços. Né? Agora, se você não fosse ter mais pedras chegando, vamos supor que a quantidade de pedras parasse de chegar, tá certo? Ela chegava uma quantidade sempre pequena. Né? É que o exemplo da ilha ela tem um problema que a quantidade de bens e serviços se mantinha constante. Vamos imaginar a nossa realidade. Se o nosso dinheiro fosse pedra e a quantidade de bens e serviços aumentasse assim como aumenta a nossa sociedade. A gente cada vez aprende a produzir mais. Então, cada vez o nosso pedacinho de ouro ia estar um pouquinho menor. Então, cada vez, olha, hoje, por exemplo, eu pago 10 avos de pedra, ou, sei lá, 100 gramas de ouro, por exemplo, por um computador, sei lá, um exemplo. Conforme esse número de coisas vai aumentando, vai diminuindo. Então eu passo a pagar 90 gramas, 80 gramas, enfim. Cada vez essa porcentagem vai caindo. Isso é uma coisa que o pessoal chama de deflação.
não é exatamente deflação, né? É aumento do poder de compra da moeda. Você vê que o governo faz uma propaganda enorme contra isso. Diz que é muito ruim isso, diz que é muito ruim o dinheiro estar se valorizando. Não, não é ruim. O fato do dinheiro estar se valorizando, ou o fato das outras coisas estarem se valorizando, só indica que a quantidade de dinheiro está constante e a quantidade de serviços, de produtos está aumentando. Né? Isso é um exemplo é uma consequência do aumento da eficiência. Né? A gente não percebe muito isso hoje, por quê? Vamos pegar um exemplo bom, os carros, por exemplo. Se você pegar os carros nos últimos 30 ou 40 anos no Brasil, melhoraram, claro. Mas você vê que o preço dos carros se manteve mais ou menos constante. Se você pegar os últimos anos, a população aumentou um pouco, mas a quantidade de carro aumentou muito mais. E, no entanto, o preço não caiu. Né? Então, um dos motivos pelo qual isso acontece é porque o governo está trazendo mais pedra, ele está fabricando pedra, ele está fabricando dinheiro. Então, ele fabrica dinheiro numa velocidade mais ou menos igual a que se fabrica mais carros. Então, o preço acaba se mantendo, a relação entre as duas coisas. Bom, vamos falar um pouco do futuro. Eu escolhi 3 coisas para a gente falar sobre o futuro. Bitcoin, Deep Web e a impressão 3D. Vamos começar falando um pouco aqui do Bitcoin. Eu até botei aqui uma foto do Daniel Fraga, que é um dos grandes defensores do Bitcoin e que merece toda a nossa homenagem aí após a grande vitória judicial que ele teve aí essa semana, né? Para quem não sabe, tentaram calar ele. Ele falou várias coisas que não agradavam ao governo e tentaram, inclusive, fazer aí um caso de segurança nacional. Pelo menos no que diz relação ao Bitcoin, o governo tem bastante preocupação em estar preocupado. Tem bastante motivo para estar preocupado. E o motivo pelo qual o governo tem essa preocupação é porque ele, como eu mencionei para vocês, ele tem esse poder de fazer dinheiro. Vamos falar agora das reservas fiduciárias um pouco mais com detalhes. Eu falei um pouquinho, vamos falar um pouco mais. Então o banco, você foi lá, você botou as suas 10 pedras no banco. Né? O banco, ele pega aquelas 10 pedras e ele empresta as 10 pedras. Então, assim, é como se tivessem 20 pedras agora. Porque você tem as suas 10 pedras, você sabe que elas estão lá no banco. Mas alguém também emprestou elas. Posso te perguntar um pouquinho? Parece que parou a apresentação do slide. Então, mas é para passar a imagem para mim, deu para mim a imagem? Sua imagem continua, só que não está aparecendo nada na apresentação. Você não está mais Não tem problema, eu puxei para minha imagem mesmo e depois eu volto para a apresentação. Mas está aparecendo a tela inteira, né? Não, você aparece só no cantinho. Ué, como é que faz para aumentar esse cantinho? E depois a pessoa, só cada um que aumenta, no caso, no seu vídeo. Bom, Senão, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Não tem problema. Então vamos lá. Questão do Bitcoin. O que acontece? Voltando à questão dos bancos. O banco, ele pegou aquelas 10 pedras e ele emprestou as 10 pedras. Então, alguém está usando aquele dinheiro, aquele dinheiro lastreado nas pedras, para fazer contas e tudo mais. Mas eu também, assim, mesmo que eu não esteja usando, eu estou contando com aquelas 10 pedras. Então, é como se 2 pessoas ao mesmo tempo estivessem usando as mesmas 10 pedras. Aí você vai me perguntar, você vai falar, puxa vida, Eric, que interessante. Mas e se, assim, tem 2 pessoas usando as mesmas 10 pedras? E se essas 2 pessoas forem ao mesmo tempo no banco pegar suas 10 pedras? Chegarem lá no caixa do banco e falar, escuta, eu vim aqui, manda aqui as 10 pedras. O que acontece? Aí é que está. Se acontecer isso, o banco vai até o Banco Central e pega um empréstimo e paga os 2 ao mesmo tempo. Agora, uma coisa interessante é o seguinte. O banco, ele emprestou essas 10 pedras.
É uma pena que eu não tenha feito um slide sobre isso, depois eu posso até fazer para explicar melhor. Mas voltando, o banco emprestou essas 10 pedras. Então, eu coloquei as 10 pedras, eu sei que eu tenho as 10 pedras. O banco emprestou essas 10 pedras para alguém, porque alguém vai, sei lá, fazer um negócio, ou comprar uma casa com essas 10 pedras. Só que esse alguém, ele emprestou as 10 pedras, mas ele não está usando as 10 pedras uma vez. Ele emprestou as 10, mas ele está usando, sei lá, 9 pedras, por exemplo. Porque ele começou lá, emitiu os cheques, ele começou a construir a empresa dele, a fazer alguma coisa e tal. E não está usando todas, ele está usando 9 pedras. Então o banco, ele pega essa uma pedra e empresta de novo. Aí ele vai pegar essa uma pedra e vai emprestar, e o cara que vai emprestar não vai usar essa uma pedra inteira, ele vai usar 0,9, vai usar 90% da pedra, vai usar 0,9 da pedra. Aí o banco vai lá, pega aqueles 10% de pedra e empresta de novo. E assim indo sucessivamente. Então você imagina, num exemplo, essa questão de quanto por cento está sendo usado da pedra, do dinheiro, varia muito. Depende de uma série de fatores. Mas você percebe que mesmo que você diga, não, mas o cara usa 99%, né? Estão usando 99% em média. Esse 1% que sobra, ele vai virando um número muito grande. Por quê? Porque ele vai ser sendo, é uma cauda longa, ele vai sendo usado e reusado várias vezes. Então 1%, depois 1%, depois 1%, 1%, 1%. Enfim, então isso chega a multiplicar 3, 4, 5, às vezes mais de 10 vezes, dependendo da economia, dependendo da velocidade com que essas operações são feitas. Né? Então é como se o banco estivesse criando dinheiro do nada. Agora, por que o banco faz isso? Né? Ele faz isso porque ele quer ganhar o máximo possível e ele faz isso porque ele sabe que ele tem uma garantia. Ele sabe que se todo mundo ao mesmo tempo usar tudo, ele não vai ter, vai faltar pedra. Né? Você tinha 10 pedras e de repente você está atuando como se você tivesse 30 pedras ou 40 pedras. Né? 3, 4 vezes mais. Você não tem as 40, você só tem as 10. Né? E se eu for lá e sacar essas 10, não tem mais nenhuma. Mas o banco ele corre esse risco. Por quê? Porque ele sabe que o Banco Central vai cobrir ele. Mas e a questão do compulsório? Tudo bem, a questão do compulsório, vamos dizer que seja de 90%. Um exemplo só, tá? Tudo bem, eu deixei lá as 10 pedras, o banco deixou 9 pedras no Banco Central. Não tem problema, mas ele vai continuar fazendo empréstimo sem lastro do mesmo jeito. Por quê? Porque ele pode fazer um empréstimo no Banco Central. E o Banco Central, onde é que ele vai tirar dinheiro para poder pagar isso? Onde é que ele vai tirar dinheiro para emprestar para o banco que está emprestando? Bom, o Banco Central ele vai fazer o seguinte, no começo ele vai usar a reserva dele, quando acabar a reserva dele, ele vai sair por aí imprimindo dinheiro. Né? Essa daí, inclusive, é uma das grandes diferenças entre a escola austríaca e a escola de Chicago. Né? A escola de Chicago, do Milton Friedman, que também fez um papel sobre a Ilha de Pedra, né? Eles partem no pressuposto que é possível você poder, vamos dizer assim, direcionar a economia através da taxa de juros. Quer dizer, você poderia, seria algo saudável você imprimir dinheiro, você criar pedras do nada numa certa velocidade. Então você regularia essa velocidade. Inclusive uma velocidade negativa. Né? Você poderia dizer, olha, agora o governo vai criar 20 pedras por mês, vamos dizer. É como se tivesse 20 barquinhos fazendo pedras por mês. Por quê? Porque eu acho que isso vai incentivar a economia a crescer e tudo mais. E depois você poderia fazer o contrário. Você poderia falar, olha, o governo agora vai destruir 20 pedras por mês. Então o barquinho iria de volta, levar as 20 pedras de volta para ele. A ideia por trás disso é que a quantidade se manteria mais ou menos estável, pelo menos cresceria de forma limitada, porque uma hora o governo estaria trazendo pedras da ilha e uma hora estaria levando pedras para a ilha. Mas não é difícil a gente perceber que isso não vai acontecer. Se o governo tem o poder de trazer pedras, e se essa pedra ele pode usar para comprar as coisas que ele quer, o que ele vai fazer é, ele sempre vai ficar trazendo pedras o quanto ele puder, o máximo que ele puder sempre. Né? Essa é um grande problema, uma grande falha da teoria monetarista. Né? O governo, obviamente, não comenta essas coisas. Ele continua agindo
como se nada tivesse acontecendo. Um outro ponto muito interessante é o seguinte: quando chega uma pedra nova na ilha, chegou uma pedra, está vindo as pedras, chegou a pedra nova, pronto, chegou. Chegou a pedra na ilha, o cara ele vai fazer o quê com aquela pedra? Ele vai comprar alguma coisa que ele goste mais. Ele gosta a pedra, ele poderia deixar na casa dele, mas vamos supor que ele quisesse comprar roupa. Então ele começa comprando roupa. No começo, né, você tem lá a pedra, então eu foi lá. Então, o impacto não foi muito grande, é só uma pedra mais que dentro. Então o cara foi lá e comprou a roupa. Depois o cara da roupa vai comprar outra coisa. Enfim, aquela pedra nova que entrou na ilha, na nossa ilha, ela vai passando de mão em mão. Então, no primeiro momento, você tem mais pedra do que roupa. Chegou uma pedra a mais. Você comprou a roupa. Depois, você começa, e aquilo vai passando para os outros mercados. Deixa eu falar de outra forma. Quando o governo coloca o dinheiro na sociedade, ele coloca em mercados, por exemplo, via BNDES, por exemplo. Então, o que acontece com o preço, o valor das empresas, quando o governo começa a injetar dinheiro? O valor das empresas começa a subir. Então, quando o governo começa essas atuações, não começa não, ele nunca para. Né? Quando ele dá mais uma avalanche de empréstimos pelo BNDES e tudo mais, a primeira coisa que acontece é a valorização das empresas. As empresas começam a valorizar mais. Essas empresas para onde o dinheiro vai. Né? Você também, em geral, acaba tendo uma valorização na bolsa. Depois, essas empresas elas começam a investir em outras coisas. E você começa a ter valorização em cada uma dessas outras coisas. É como se uma pedra nova fosse chegando e fosse passando. É como se você tivesse várias ilhas, uma dentro da outra. E a pedra fosse passando de uma ilha para outra. Os seguidores do São Tomás de Aquino já diziam que o novo dinheiro vai deixando um rastro de destruição por onde ele passa. Então, o dinheiro ele entra por cima, ele entra, por exemplo, no prédio imobiliário e nas empresas. Então, as casas das empresas passam a valer mais, valorizam. Isso é bom, é legal você ver as empresas. Eu estou sendo irônico, tá? Mas, assim, é bacana, a princípio, né, você ver as empresas valorizando e as casas valorizando. Depois, essa valorização ela vai partindo para outras coisas, vai partindo para os carros, por exemplo. Então, é graças a essa valorização dos carros que os carros não caem de preço, entre outros fatores. Depois, essa valorização vai passando por outras coisas, até chegar no tomate. A hora que essa valorização chega no tomate, a hora que o tomate começa a valorizar, a hora que você chega para comprar um quilo de tomate, não custa mais, sei lá, R$1 e passa a custar R$5, aí é ruim. Mas é a mesma coisa, é o mesmo fenômeno que faz com que as coisas comecem a valorizar demais. É a inflação, é o excesso de dinheiro, é o excesso de pedra. Então, conforme essa coisa vai passando pela sociedade, vai gerando a inflação. Mas o governo, ele não é bobo. Ele mede o crescimento econômico nas pontas onde o dinheiro chega primeiro. E mede a inflação nas pontas onde esse dinheiro novo chega por último. Então, ele procura trazer os índices de cálculo de inflação lá para a ponta, lá para o tomate, lá para a coisa, lá no fundo, e trazer os índices de crescimento aqui na frente, dando a impressão de que são coisas distintas, dando a impressão de que a inflação que está acontecendo agora não tem nada a ver com uma inflação artificial, uma valorização artificial que a gente teve lá atrás. O Bitcoin, ele é um grande inimigo para o governo. Por quê? Porque ele tem um lastro. No começo, o dinheiro, ele também era lastreado em ouro. Mas o governo, sabiamente, deu um jeito de tirar esse lastro e sair por aí imprimindo dinheiro que nem louco. O Bitcoin, ele não pode fazer isso. O Bitcoin, eu não quero entrar muito assim na questão técnica de como funciona o Bitcoin em milhões de detalhes. O importante aqui para a gente entender é o seguinte: é uma moeda que se mantém mais ou menos constante. Então, se um banco, por exemplo, imagine um banco, e o banco ele vai estar lastreado em Bitcoin. Quer dizer, o teu banco ele não vai poder fazer empréstimos de coisas que ele não tem. Quer dizer, se você tem, ao invés de ter 10 pedras, você tiver 10 bitcoins no banco, o banco não vai poder pegar aqueles bitcoins e emprestar 2 vezes. Por quê? Porque se os 2 clientes voltarem ao mesmo tempo, não vai ter bitcoin para todo mundo. Né? Se
ele assumir, ele poderia até assumir esse risco, mas esse risco só vale a pena se ele tiver uma margem razoável. Existe uma coisa interessante que a gente chama de risco moral. Você percebe que no esquema que a gente tem hoje, onde o Banco Central ele garante essas coisas, você vê que o banco ele topa assumir muito mais risco. E uma coisa interessante também, com Bitcoin, o banco não vai poder assumir esse risco. Ele não vai poder assumir esse risco porque ele não vai ter como, ele vai ter que tomar mais cuidado com esse empréstimo. Ele não pode sair por aí fazendo empréstimos que nem louco para casa. Então você acaba evitando essas coisas como bolhas imobiliárias. Existe um índice dos Estados Unidos chamado Affordability Index. Esse índice ele mede o quanto por cento, bom, esse índice, na verdade, ele é feito por algumas organizações privadas, então o cálculo e o que ele significa especificamente em cada caso é um pouco diferente. Mas a ideia é a mesma. A ideia é medir o quanto da parcela de uma casa nova cabe no bolso. Então, em algumas associações o cara mede, por exemplo, com um salário médio, quantos por cento pode comprar de casa, né? No outro ele faz o contrário. Fala, olha, considerando o valor da casa, quantos por cento das pessoas podem comprar essa casa, por exemplo. Então, usando esse segundo exemplo, né, esse segundo caso, por exemplo, pegando o valor de uma casa, quantos por cento das pessoas podem comprar uma casa? Você chegou em algumas áreas dos Estados Unidos, como por exemplo Los Gatos, a 2%. Quer dizer, só 2% das pessoas tinham dinheiro para comprar casa, para poder pagar a prestação da casa. Isso já considerando financiamento. Esse índice ele costumava empacar nos 20%. Quer dizer, que só 20% das pessoas tinham dinheiro para comprar as casas. Naquela região, as casas já começavam, é sinal de que a casa estava muito cara. Não tinha gente suficiente. Isso começou a acontecer em 2003. Quer dizer, mas como é que as pessoas continuaram comprando casa em 2008? Então, elas continuaram, porque o governo continuou botando dinheiro lá dentro. Falando, não, vai levando. Colocando e conforme esse dinheiro ia entrando, as pessoas achavam que a casa ia se valorizar para sempre. Eles achavam que havia uma ilha a mais de pedras, que ia trazer quantas pedras eles fizessem, e essas pedras iam chegando e que elas não iam perder o seu valor. Né? E assim como acontece com pedras, com ouro, com dólar, com euro, acontece com casas também. Quando você começa a construir mais casas, a tendência é aquilo desvalorizar. Não desvalorizava por quê? Porque o governo estava inflando aquilo artificialmente. O caso desse índice é interessante porque em 2002 o Bernanke tinha dito que ele já tinha aprendido a lição com a crise financeira. O Milton Friedman, inclusive, estava lá. Olha que interessante. Ele dizia, olha, a gente sabe que o Banco Central foi causa da crise de 29, mas a gente aprendeu a lição. A gente agora não vai fazer mais o erro. E o índice já estava chegando no limite. Em 2003, em vários estados americanos chegou no limite. Ele não só não aprendeu o erro, como continuou o erro. Agora, ele podia fazer isso. Com o Bitcoin, ele não pode mais. Um outro detalhe, o governo hoje, ele gasta muito mais do que ele arrecada. Mas como isso é possível? É possível porque ele dá um jeito de imprimir dinheiro para compensar isso. Ele vai gastar mais do que ele arrecada, ele vai dar um jeito de emitir um título para poder dessa dívida, ele não vai ter dinheiro para pagar esse título, mas não tem problema, ele emite um outro título depois um outro, depois um outro. E quem é que vai comprar esses títulos? Bom, as pessoas antes compravam, chegou uma hora que não tinha mais pessoas suficientes para comprar tudo esse título. Então o Banco Central começou a imprimir dinheiro para comprar esse título. Cada vez que quando imprime dinheiro, tem mais dinheiro, o dinheiro vale menos, ou seja, a gente tem aumento de preços. Note que pela teoria austríaca, nós não vemos a inflação como um aumento de preços. O aumento de preços é uma consequência da inflação. É como a inflação de inflar, é como se você estivesse inflando um balão. É como se você pegasse as suas pedras e elas fossem pedras infláveis. Depois você vai pudesse assoprar elas e deixá-las maiores. É a mesma pedra, do mesmo jeito, ela só aparece. Com Bitcoin, isso não vai acontecer. Bom,
seja lá qual for a moeda virtual que seja escolhida. O Bitcoin é uma das moedas virtuais, é a moeda que mais se fala hoje. Mas existem outras moedas. A questão é que com essas moedas virtuais isso não vai acontecer. Por quê? Porque o governo não tem o poder de imprimir bitcoins. O governo não tem o poder de criar bitcoins. A quantidade de bitcoins é limitada, assim como é a quantidade de ouro. E é por isso que o governo não quis lastrear o dinheiro no ouro. E depois você vê o pessoal dizendo que a ouro é uma relíquia bárbara e tal. Não, não é uma relíquia bárbara. O ouro é uma commodity. O ouro é uma pedra como outra qualquer, um minério. Ele vale por quê? Porque as pessoas sabem que a quantidade é constante. E você usa, o Uri, tem uma coisa muito interessante que ele fala na palestra dele, quando o Soto rasga a nota de ouro. Ele fala, na verdade, você quer o dinheiro pelas coisas que o dinheiro pode te trazer. Quer dizer, você vai querer o Bitcoin se você puder usar o Bitcoin ou outra moeda virtual para comprar outras coisas. Né? Você vai querer ouro se você puder usar o ouro para comprar outras coisas. Se você começa a ter muito dinheiro, se o governo começa a imprimir, como o governo está fazendo, imprimir tanto reais como euro, como dólar, você acaba tendo muito, você não precisa mais, né? Acaba perdendo valor. O Bitcoin não. O Bitcoin, por ele ser estável, é uma enorme ameaça ao governo. E um outro ponto interessante, o Banco Central não tem poder sobre o Bitcoin. Isso deixa eles também muito preocupados. Um outro ponto também, a teoria econômica atual, ela usa alguns erros, tem alguns modelos que têm alguns erros conceituais. Um dos erros muito básico é crer em uma linha constante. Então, por exemplo, o típico discurso disso é o cara que diz, olha, o Brasil vai importar tudo e vai continuar importando até destruir a indústria nacional. Não, mentira. Impossível isso acontecer. Impossível. E o motivo pelo qual é impossível isso acontecer é porque, para você importar algo, você precisa pagar em alguma moeda que o camarada aceite. Bitcoin pode ser. Poderia ser ouro. Normalmente poderia ser ouro, mas a moeda normalmente escolhida é o dólar. Né? Então você usa o dólar para poder pagar por aquela coisa. Agora, para você ter dólar, você precisa exportar. Quer dizer, se o Brasil só importasse, importaria, mas uma hora o dólar vai acabando. É como se você tivesse uma reserva de pedras. Você vai importando coisas, vai pagando com as suas pedras. Mas as pedras elas vão acabar alguma hora. A hora que acabou a pedra, você não pode mais importar. Você não vai ter mais como importar. Você vai ter que exportar alguma coisa para receber pedras, para poder importar. Porque as pessoas que estão importando e exportando não são necessariamente as mesmas. Né? E o Bitcoin, ele também tem essa questão. O governo não tem um controle de quanto é usado para importação ou para exportação. Porque o governo ele tem que estabelecer uma meta, um valor de moeda que é favorável aos amigos dele. Ele define lá um valor. Olha, o dólar vai valer R$2 e pouco. A gente brinca dizendo que voltou a paridade cambial. Que um dólar vale um par de reais. Né? Então o governo ele tenta manter um valor lá que em geral é um valor meio sem pé nem cabeça. Ele tem lá uns cálculos e tal, mas ele... Por que 2? Por que não 3? Por que não 1,5? Né? Com o Bitcoin, ele não tem esse poder também de qual vai ser a cotação do Bitcoin. E o Bitcoin ele permite operações entre os países. Hoje é um pouco difícil ainda comprar Bitcoin no Brasil, porque tem algumas limitações. Tá? Mas com o tempo, não só essa moeda, como com outras moedas virtuais trafegando livremente pelo mundo, o governo vai perder totalmente esse controle. O governo ele vai contar uma história triste, dizendo que isso vai ser usado por traficantes, que vai ser usado por lavagem de dinheiro, por terroristas. Ele sempre vai tentar arranjar um jeito de contar histórias tristes, como se ele não fosse o maior terrorista do mundo, como se o governo não fosse o maior criador de guerra, por exemplo. Essa é uma outra questão. Com um dinheiro virtual, ele também fica difícil de poder fazer guerra. Como é que ele vai se financiar? A forma mais simples de ele se financiar é imprimir dinheiro. A outra questão, a outra tecnologia que eu quero falar um pouco é sobre a Deep Web. Eu acho que essa tecnologia também, não só pela Deep Web, pela forma como ela é feita. Só falando para vocês, Deep Web é uma outra forma de navegar. Então, você utiliza um navegador, que é um navegador diferente. Esse navegador ele segue um caminho especial
de forma que ele não consegue ser rastreado. A Deep Web hoje, eu já até fui dar uma olhada e tal, é uma porcaria, assim, se você for olhar assim, na primeira vez. Tudo é feio, não tem lá umas mecanismos de busca meio, umas coisas meio esquisitas. No conteúdo, assim, umas coisas meio sem pé nem cabeça, tudo uns xaropes e tal. Mas a internet também era meio assim. No começo, nos primeiros anos da internet, você não tinha um bom mecanismo de busca. O Google levou anos para nascer. Você tinha o Alta Vista, você tinha aqueles primeiros mecanismos que funcionavam, mas meio capenga. Agora, o Deep Web, ele permite o anonimato. E é por isso que vários grupos têm usado o Deep Web para passar ideias. Como, por exemplo, esse pessoal Assange. O Julian Assange, toda a estrutura dele funcionava no Deep Web. A Deep Web teve um grande... Assim, dizem que nasceu na China. Eu não me arrisco a dizer que nasceu na China. Mas ele é muito usado na China e cresce muito na China, porque através dele você consegue ter acesso a coisas que o governo tenta barrar. Até sites normais. Então, se você pegar um site normal, se o governo consegue ter algum controle sobre a web, ele consegue bloquear coisas. Ele consegue, por exemplo, bloquear o seu Facebook. Consegue coisas simples mesmo, coisas básicas. Com a Deep Web, isso acaba. Quer dizer, note, a Deep Web hoje ela ainda está nascendo. Então, ela tem muito que melhorar ainda. Tá? Você não vai conseguir instalar ela e sair por aí navegando e vendo um monte de coisa, e bacana, e fazendo... Ainda está nos primeiros passos. Mas o mais importante é a ideia de uma rede onde você tem anonimato. Então, se você consegue... Claro que tem histórias mirabolantes. Claro que tem coisas do cara que faz bonecos humanos, o corta os braços, outras coisas. Claro, tem essas histórias mirabolantes. Não sei se são verdadeiras. Mas as redes, essas tecnologias, elas são um reflexo da sociedade humana. Quer dizer, tem coisas ruins, mas tem coisas boas. E uma das coisas boas que essas redes permitem, anonimato, é não deixar o governo controlar os nossos não deixar o governo roubar das áreas produtivas. Note que essa coisa do Bitcoin, a inflação ela é um roubo. A inflação é uma forma do governo roubar de você, é uma forma do governo te cobrar um imposto. Como ela não consegue cobrar um imposto inteiro, nominal, porque é muito alto, ela cobra esse imposto na forma de inflação. E põe a grande vantagem, a situação que poder imprimir dinheiro tem grandes vantagens. Uma delas é que é muito simples, é muito fácil, você vai lá e imprime e tal. Você não tem que brigar para aumentar imposto e tal. Mas uma coisa muito bacana é que você pode botar a culpa no outro. Quer dizer, você pode dizer que, olha, a culpa da inflação não é minha, aumentou o tomate, puxa vida, eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é do, eu já sei, a culpa é do empresário ganancioso. É empresário ganancioso que está estocando tomate e coisas do gênero. Não é o empresário ganancioso, faz anos, séculos, desde a época de Roma Antiga, que a gente já sabe que não dá para você ter isso. Na Roma Antiga, o que o governo fez? O governo ele pegava uma moeda de ouro e começou, uma moeda, vamos supor, de 100 gramas, e começou, eu não sei quantos tem, faz só um exemplo, tá? Que pede uma grama, 100 gramas é muito pesado, que pede uma grama, vamos dizer. E colocou 0,9 gramas e dizia que pesava 1 grama. Ele começou a tirar cada vez mais do ouro para fazer cada vez mais moeda e fazer de conta que valia a mesma coisa. Mas o efeito que isso teve é mais ou menos o efeito que teria na sua ilha de pedra se você, de repente, pegasse a sua pedra e desse um jeito de cortar ela e fazer virar mais pedras como se fosse a mesma pedra. Quer dizer, você acaba gerando inflação. E quando você gera inflação, você gera aumento de preços. O governo não gosta do aumento de preços, ele tenta fazer um controle de preços. E tentando fazer esse controle de preços, acaba tendo escassez de coisas. Então, você paga um preço muito caro. Com o Bitcoin, isso não acontece. Mas ainda tem um problema. Porque com o Bitcoin, o governo, ou outros meios virtuais, o governo pode dar um jeito de dar uma xeretada, de tentar tirar o site do ar e tudo mais. Com as tecnologias do Deep Web, repito, não é com a tecnologia do Deep Web
tal como está, né, tal como ela está evoluindo, o caminho que ela está seguindo, não só pela tecnologia em si, mas pela filosofia traz isso, pela forma como isso está acontecendo, se você conseguir estar rápido, o governo não pode fazer nada. O governo não pode impedir você de poder comprar e vender o Bitcoin. E se você puder comprar e vender o Bitcoin, e a quantidade de Bitcoin é estável, o que vai acontecer? Cada vez o Bitcoin vai comprar mais reais, mais dólares, mais euros. Ou seja, o Bitcoin vai aumentar de preço. É o que está acontecendo. Eu não estou dizendo aqui que o Bitcoin necessariamente vai ser a moeda do futuro e que o Bitcoin vai virar o dólar. Você possivelmente vai ter outras moedas virtuais concorrendo, como já tem algumas concorrendo com ela. Né? Talvez o Bitcoin se mantenha. Eu acho que vai se manter por um bom tempo. Tá? Mas talvez surjam outras moedas também e você tenha vantagem de uma ou vantagem de outra. Eu não sei. Elas possam coexistir, assim como coexistem, por exemplo, o euro, o dólar e o real, por exemplo. Então, não basta só ter a questão de uma moeda estável, de uma moeda confiável e tal, se o governo não deixa você usar. Um dado interessante, existem alguns trabalhos, não vou entrar muito em polêmica, mas que analisam por que o governo alemão não invadiu a Suíça na Segunda Guerra Mundial. Você fala questão de armas, tá bom, tudo bem, tem a questão de armas. Mas se você pensar, a Suíça é um país pequeno, que tem que importar muita coisa básica, comida, inclusive, e é um país que está cercado, estava cercado pela Alemanha ou por aliados da Alemanha por todos os lados. Você tinha um lado da Itália, do outro tinha a Alemanha, a França, que não era exatamente, que teve invadida pela Alemanha, mas desde o começo também já não estava querendo muito a briga. O pessoal da Espanha, que não era exatamente inimigo, tinha toda a Europa meio, com exceção da Rússia, porque a Rússia está meio longe. Quer dizer, todo esse miolo da Europa que está próximo à Suíça, fechando eles. Então, por que eles não invadiram? Bom, um dos motivos talvez seja porque o dinheiro suíço era baseado no ouro. E era com o dinheiro suíço que a Alemanha pagava grande parte das importações. Então, eu não sei se você sabe, mas a Alemanha, por exemplo, importava muita coisa dos Estados Unidos. A Fanta vende Fanta Stick, era uma empresa da Coca-Cola. A IBM fazia vendas. Como é que a Alemanha pagava isso? Não era com marca. Né? Os americanos tinham que aceitar marca. Pagava com dinheiro suíço. E por que se aceitava o dinheiro suíço? Porque o dinheiro suíço, como ele era lastreado no ouro, né, ele era uma espécie de um vale ouro. Né? Beleza, o tempo já está acabando, se a gente começar as perguntas. Eu vou falar rapidamente de uma outra tecnologia que é a impressão 3D. A impressão 3D são essas maquininhas que você imprime coisas na sua casa. Hoje elas ainda são muito básicas, elas começam a imprimir, por exemplo, só plástico, alguns tipos especiais de plástico, mas em geral só ABS. Mas o que torna isso tão interessante? O que torna essa tecnologia interessante é que você vai poder criar os seus produtos na sua casa. Essas impressoras, elas ainda são caras, ainda são complicadas, ainda são difíceis. Eu tenho algumas, já brinquei, não é fácil, não é brincadeira, mas funciona já. Mal, né? Tem que dedicar um pouco de energia, mas elas funcionam. Mas ainda é um começo. Por exemplo, se você quer imprimir um computador, você não consegue. Né? Por quê? Porque você tem que imprimir a placa, né? Circuito impresso. Então o circuito não funciona. Tá? Mas elas, aos pouquinhos, elas vão evoluindo. Eu não sei dizer se todo mundo vai ter uma impressora dessas em casa para imprimir tudo. Eu acho que isso é um pouco futurologia. Mas o fato é que essas impressoras vão mudar muito a forma como são as manufaturas hoje. Em como você faz os bens e serviços e você troca por dinheiro, incluindo o Bitcoin. Eu vejo, por exemplo, eu acredito, pelo menos no prazo curto de tempo, que a gente começa a ter fábricas locais. Deixa eu dar um exemplo. Você pode construir os móveis da sua casa. É relativamente simples. Né? Você tem madeireiras hoje, o cara corta madeira para você
Você faz um furo, eu não tenho vários móveis na minha casa, eu mesmo construí. Eu gosto, tal, negócio. Mas é porque eu sou meio louco. As pessoas normais não fazem isso. Dá trabalho. É mais fácil, é mais rápido, fácil, prático ir na loja e comprar. Em alguns casos, Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, uma rua famosa e tal, é mais chique até, mais bonito, vai ter uma marca, tá? Ou seja, sempre vai ter uma diferenciação. Então, eu não sei dizer, do mesmo jeito que nem todo mundo constrói móveis em casa, é possível que faça impressoras 3D, nem todo mundo fabrique tudo em casa. Mas ainda assim, fica mais fácil para você ter fabricantes pequenos, fábricas de bairro, construindo as coisas, construindo mais coisas. Então vai haver uma descentralização de coisas. E isso é interessante, porque isso tira muito poder do governo. Porque o governo, se ele disser, por exemplo, eu vou proteger a indústria de carros. Eu morei no Chile, eu ajudei a montar um mês lá no Chile. Um carro brasileiro no Chile, lá, um Gol, por exemplo, custava metade do preço do que custa o mesmo carro aqui no Brasil, made in Brasil, na mesma fábrica, lá em São Bernardo do Campo. Acho que é São Bernardo do Campo que faz o mesmo carro, a mesma fábrica, o mesmo jeito, da mesma cor, se bobear. Lá custava metade do preço. Por quê? Porque a concorrência é maior. Então, quando o governo cria essas proteções, assim como ele cria com dinheiro, ele cria para outras coisas, fica mais difícil fazer isso. Fica mais difícil ele fazer isso com essa tecnologia 3D. Então, se você somar essas três coisas, imagine você, se um governo, por exemplo, se o governo, por exemplo, deixa eu aumentar aqui, o pessoal estava reclamando, deixa eu ver, se o governo, por exemplo, ele tenta colocar proteções contra algum desses fabricantes de carro, tal, não tem problema. Você vai lá, você pode juntar os seus amigos, comprar a máquina dessa e imprimir os seus próprios carros. Claro que o governo vai tentar impedir isso, né? Mas ele pode até conseguir para algumas coisas, mas dificilmente vai conseguir para tudo. Então, essas questões, por exemplo, imagine você de importação, exportação, como é que vai ficar com Bitcoin e com a Deep Web? O governo não vai ter controle de comando, a própria fabricação de produtos. Você não vai ser obrigado a comprar um produto fabricado por um amigo do governo. Se você quiser, você pode fabricar o seu próprio produto. Entendeu? Então, eu acho que essas três tecnologias, isso obviamente vai mudar a forma como você vai investir. Então, eu estou falando da impressora 3D como se você estivesse fazendo um produto, como se fosse um dinheiro. Ok, você está fazendo um produto por um dinheiro, né? Você pode trocar o dinheiro pelo produto, mas você pode fazer o produto e você trocar o produto pelo dinheiro. É uma mudança radical na forma como as coisas hoje são feitas. Bom, eu acho que a gente está aberto agora para perguntas. Então, vamos lá. Quais são as falhas do Bitcoin? Eu não vou me arriscar muito a falar de falhas técnicas, tá certo? Eu não vejo muita falha. Eu acho que um problema que o Bitcoin tem, por exemplo, é que ele é virtual. Então você não pode levar um Bitcoin no bolso. Quer dizer, para você comprar uma coisa com Bitcoin, né, você tem que, de alguma forma, levar uma maquininha lá de Bitcoin. Tá certo? Será que isso não geraria uma espécie de monopólio do Bitcoin? Eu não sei, eu acho que tem espaço para outras moedas. É bem possível que você tenha uma moeda que seja preferida. Né? É bem possível. Provavelmente as pessoas ou preferem trabalhar com euro ou com dólar. Podem trabalhar com peso chileno, por exemplo. O peso chileno, a gente pode olhar, chileno. Mas é uma moeda estável, qual é o problema? Ela mais ou menos tem se mantido estável, inflação muito alta e tal. O governo não fazia grandes mirabolices, tal. Poderia, mas o pessoal preferia ouro e dólar. Comprou mais no ouro e no dólar.
e no euro. Ricardo, acredita em impressora 3D, pode parecer uma customização e tal. Bom, Ricardo, é verdade. Como eu falei, a questão da impressora 3D é uma tecnologia nova. Então, ela ainda tem muito o que evoluir. Tá? Você, por exemplo, essa foto que eu coloquei era de um modelo de impressora que é um produto em código aberto, assim como foi o Bitcoin. Né? E assim como foi grande parte do software da Deep Web. A impressora 3D, isso é interessante. É um hardware aberto. Todo mundo pode ir lá e todo mundo pode ir lá e dar uma mexida em alguma coisa, mudar um pouco o projeto, né? Aumentar um pouco aqui, aumentar um pouco ali, dar uma mexidinha aqui e ali. Né? Então, muitas coisas estão vindo. Então, por exemplo, essas impressoras, em geral, elas imprimem cuspindo plástico. Mas você tem os outros modelos, por exemplo, que imprimem com pó. Você tem modelos que imprimem como se fosse um durex. Ela vai colando um monte de durex e vai cortando. Tem outras que imprimem com líquidos. E eu acho, não vou entrar em parte técnica, tá bom? Mas eu acho que a de líquidos é uma coisa interessante. Tem até mais futuro. Você tem um líquido que é fotossensível, você vai jogando uma imagem, certo? Vai jogando uma luz, e conforme você joga a luz, aquilo solidifica. Então, com isso, você consegue fazer coisas mais complexas. Agora, do mesmo jeito como antes você só tinha impressora monocromática, só preto e branco, né? Parecia uma coisa do outro mundo, você tem uma impressora colorida. Talvez, para a gente hoje, pareça uma coisa do outro mundo, você tem uma impressora, entre aspas, colorida, mas não colorida de cores, colorida de materiais. Mas talvez no futuro possa você ter outros materiais. Imprime um pouco de plástico, um pouco de metal, e aí você consegue imprimir qualquer coisa, inclusive um computador inteiro também. Né? E se imprimirem outra manteiga em 3D, espero que não imprimam outra manteiga em 3D. A boa vantagem é que se imprimir outra manteiga em 3D, ele vai valer menos, se é que é possível ele valer menos do que ele vale. Né? Como fugir do sistema monetário atual? Bitcoin. Pergunta do Fred Serrano. Veja, Fred, olha que interessante. Olha que interessante. Se o governo não saísse por aí imprimindo dólar ou imprimindo reais, euros, você ia precisar criar o Bitcoin? Quer dizer, talvez até se criasse, mas não ia ter tanta essa necessidade. Quer dizer, uma das grandes coisas que faz surgir uma moeda como o Bitcoin é justamente o sistema monetário atual. Mas é uma forma de se escapar. Você fala, mas você não pode comprar ouro, por exemplo? Você pode, mas o ouro tem um problema. O ouro ele é físico. Então, você pode ter um governo espertinho, como já aconteceu nos Estados Unidos, e proibir as pessoas de ter ouro em casa. Isso já aconteceu, era proibido. Você podia ir para a cadeia se você tivesse ouro em casa. O Bitcoin é mais difícil. Agora, se você tiver Bitcoin e a Deep Web, né, ou né, uma estrutura evoluindo para esse lado, fica impossível para o governo fazer isso. Então, aí você vai poder fugir. O governo vai poder fazer o quanto ele quiser de besteira e você vai ter uma proteção. Né? É possível rolar uma inflação, uma desvalorização de moedas que faz o toque utiliza o Bitcoin? Olha, a inflação é um pouquinho mais complicado. Certo? Por quê? Porque para você ter essa inflação, você precisaria gerar mais moeda. Tá? Ou se houvesse algum desastre e você destruísse, vou dar um exemplo. Você tem uma cidade, tá? Você tem 5 carros. Tá? E aí o carro está cotado a 1 Bitcoin cada um. Certo? A 1 Bitcoin. Aí tem um desastre. Vem uma chuva, destrói todos os carros. Bom, aí sobrou só um carro. E esse carro vai passar a valer mais. Tá certo? Mas aí que tá. Aí vocês estão falando de anomalias de inflação, tá? De anomalias muito específicas. A pergunta do Robson de novo. A desvalorização, Robson. A desvalorização, olha que interessante. Ela tende a acontecer constantemente. A desvalorização no sentido de que cada vez o Bitcoin vai comprar menos. Tá? Por quê? Porque cada vez você vai fabricar mais carro, mais computador, mais casa, mais mesa, mais cadeira, mais tudo. Você vai cada vez fabricar mais. Né? E a quantidade de dinheiro vai ser mantida constante. Isso, claro, você pode dizer, mas
Pode chegar um dia que isso vai chegar a um nível, sei lá, a população da Terra vai estabilizar, as pessoas não vão faltar preocupação. Tudo bem, isso aí vai desvalorizar pouco, não vai ter uma inflação. Ah, a pergunta do Arthur Rosa. Quem e como definiu a quantidade e oferta de Bitcoin? Bom, o Bitcoin é um projeto aberto, foram pessoas desconhecidas que fizeram. Algumas até têm uns apelidos e tal, não sei quem são. O que não necessariamente é ruim, tá? Mas é um código aberto. E ele é um código que prevê que ele vai crescendo a quantidade de forma ordenada, muito devagar, até um certo limite. A ideia é que a hora que chegar nesse limite, ele pare essa quantidade de Bitcoin se mantenha constante. Tá? Esse é um modelo de moeda virtual. Tá? Pode ter outros tipos de moedas virtuais, já tem outros tipos, aliás, mas outros modelos. O Bitcoin especificamente é esse. Então, quem controla? O sistema controla. Como é que esse Bitcoin é distribuído? É distribuído com os amigos? Não. No modelo do Bitcoin, tem outros modelos, mas no modelo do Bitcoin, as máquinas, o Bitcoin só funciona em rede, só funciona na internet. As máquinas, elas vão criando equações matemáticas complexas e algumas máquinas se dedicam a resolver essas equações. Quem resolve ganha um pedacinho do Bitcoin. É assim que funciona hoje. Então é assim que essas moedas inflantes vão sendo distribuídas. Mas o mais importante é que ele se mantém constante, ele vai crescendo, mas muito pouquinho. Né? O Bitcoin só funcionaria como moeda oficial numa sociedade ANCAP ou não? Robson de Mello, pergunta do Robson de Mello. Robson, a moeda oficial do Brasil é o real. Okay? Se eu dissesse para você que eu queria comprar o seu carro, por exemplo, e pagasse em ouro, você aceitaria? Por que não? Quer dizer, vejam a palestra do Fernando Uri. Vejam lá do Santos pela Liberdade, porque ele vai muito nesse assunto. Quer dizer, as coisas valem. Você aceita o real porque, bom, primeiro que nós somos obrigados, é uma moeda de curso forçado, todo mundo é obrigado a aceitar. Mas a gente ainda aceita também porque a gente sabe que aquela nota eu recebo hoje, amanhã eu vou poder usar ela para comprar outra coisa. Então, se o Bitcoin passa a ter valor também, por que você não aceitaria? Né? Talvez, vamos pegar o exemplo do peso chileno. Aqui no Brasil, quase ninguém usa o peso chileno. Então, se eu falasse, eu vou te pagar com o peso chileno, provavelmente você não aceitaria. Você fala, pô, eu vou receber o peso chileno, mas aqui ninguém aceita, ninguém conhece. Entendeu? Já o euro, o dólar, já são moedas mais... Então, você aceitaria. Se eu fosse comprar alguma coisa de alguém e fosse pagar o peso do dólar, eu acho que aceitaria. Se eu for vender algo que alguém quiser me pagar ouro, dólar ou euro, eu não tenho problema. Qual é o problema? Vamos ver aqui. Quem garante o Bitcoin? Quem garante o seu valor? Não sei se eu respondesse. Joselico Brito. O Bitcoin, o que garante o valor é que a quantidade de Bitcoin é limitada. Tá? Então, não é que existe alguém atrás dizendo que o Bitcoin vale tanto. Não. Quem garante o Bitcoin você aceita o Bitcoin. Quem garante o Bitcoin, a lógica é ninguém, mas a lógica é mais ou menos quem garante o ouro. Quem garante o valor do ouro? Quem garante que se você comprar uma barra de ouro, isso vai ter valor? Deixa eu falar de outra forma. Vamos imaginar que o alquimismo funciona. Tá? Não o alquimismo do Paulo Coelho, mas um cara invente uma máquina aí de transformar materiais em ouro, aquela coisa dos átomos, que hoje é muito caro fazer isso, eles até fizeram. Mas é uma coisa. Então vamos supor que um cara inventa uma impressora 3D de ouro. Né? Uma impressora que pega qualquer material e vai mexendo com os átomos muito barato. Se acontecer isso, vai começar a ter muito ouro. Todo mundo vai ter ouro. Se acontecer isso, o valor do ouro cai. O ouro não vai valer nada. Entende? Então, essa ideia que a gente tem, com garantia você, tá? Não. Você não vai ter uma garantia assim, você não tem garantia com ouro, assim, você não tem garantia com real, você não tem garantia com nada. Quem garante o real? Ninguém. Você pode olhar, o Banco Central vai saber, não. O Banco Central, assim, tem as garantias de compra. É mentira.
Aliás, eles são os que mais lutam para conseguir manter um padrão do governo que é o que desvaloriza a moeda. Então, nada, quem garantiu, qual é a garantia que você tem do Bitcoin? É o Bitcoin em si. Que a garantia que você tem é que outras pessoas vão citar o Bitcoin também. Vamos ver aqui. Tatiana Gabi, boa pergunta. Parece que dá para imprimir, se você imprimir um certificado, você vira qualquer moeda. É verdade, Tatiana, porque assim, no começo as pessoas usavam ouro. Aí o governo, ele começou, os ourives controlavam. O governo aos poucos foi lá e começou a querer controlar essa questão do ouro. Porque o governo começou a controlar cada vez mais isso. E os bancos também, no começo, eles faziam IOs, eles faziam esses certificados de dinheiro. Eles falavam, por exemplo, um papelzinho dizendo, olha, isso aqui vale 10 gramas de ouro, ou isso aqui vale uma pedra, ou isso aqui vale um Bitcoin. Eles faziam esses papelzinhos. E aos poucos, esses papelzinhos, eles passaram a valer como dinheiro. Né? Você tinha um papel. Como o exemplo que eu dei da Suíça. Quer dizer, por que um cara aceitava o dinheiro da Suíça no comércio internacional? O motivo pelo qual é porque era lastreado em ouro. Eu podia trocar aquilo por ouro. Então, da mesma forma. Agora, o problema é o seguinte. Quando eu tenho esse título, e esse título não está lastreado, é a história do banco lá das pedras. Eu começo a fazer o quê? Eu começo a ficar emitindo o título um atrás do outro. Como se tivesse ouro, ou um lastro, mas não tem. O governo sai por aí imprimindo cada vez mais. E esse é o problema. Mas a ideia é essa. O dinheiro nasceu como um certificado que valia. Tanto que você vê, o dinheiro, por exemplo, espanhol chama peso. Por quê? Porque é um peso, era uma medida. O dólar era uma medida. Avalia $1 de ouro. Eu não sei quantos gramas são. Tá? Existe alguma maneira do governo federal proibir a compra e venda de Bitcoin? Bruno Leite. Bruno, não tem a menor dúvida de que o governo vai tentar impedir o Bitcoin, vai fazer tudo que tiver ao alcance dele quando ele acordar. Contra o Bitcoin, contra todas as outras moedas virtuais. Ele vai tentar de tudo. Ele vai começar guardem isso, escrevam o que eu estou falando, porque o caminho vai ser esse. Ele vai começar com medidas legais e vai começar com uma ladainha moralista. Ele vai dizer que, olha, o Bitcoin é usado por traficantes de drogas e por pedófilos pela internet para negociar crianças e que um cara num país da Europa comprou numa mulher que cortaram os 2 braços, 2 pernas, colocaram membros de borracha e quebraram os dentes, fizeram uma boneca sexual, não sei o quê. E que a velhinha, não sei de onde, foi assassinada por um cara que você paga Bitcoin. Enfim, vai tentar criar todo tipo de questão moral, porque isso é uma das coisas que o governo tenta fazer. Ele não vai chegar para você e falar, olha, eu vou criar um marco na internet para diminuir a nossa liberdade. Não. Ele vai tentar fazer o seguinte, ele vai tentar criar uma historinha para que as pessoas apoiem aquela ideia. E aí vai vir com as leis. Ele vai tentar. O Daniel Fraga, ele é mais otimista que eu. O Daniel Fraga acha que o Bitcoin vai vencer de cara. Eu acho que as moedas virtuais vão vencer. Eu acho. Agora, eu não sei se vai ser a Bitcoin ou vão ser outros. Eu acho que o governo vai botar alguns empecilhos, ele vai sair por aí botando empecilhos. Vai ter uma questão moral muito forte, ele vai dizer que isso é ruim, que isso é sujo, que o dinheiro é bacana bem. Que ninguém usa real para contratar assassinato, que ninguém usa real em redes de pedofilia, que todo mundo que usa real é santo. E para você usar o real, você precisa ser canonizado antes, você precisa ir para o Vaticano. E precisa um cara molhar sua cabeça com água. Se não, não. Agora, que todos os outros dinheiros que você tem com Bitcoin, isso aí é coisa de picareta, coisa de pilantra, Olha lá sua filha se está usando Bitcoin. O governo vai tentar fazer isso, vai tentar criar lei. No longo prazo, ele vai acabar perdendo. Né? Se vale uma correção, Gustavo Souza. Gustavo, claro que vale a correção, por favor. Não é a Deep Web que lhe deixa anônimo. O que deixa anônimo é um software, por exemplo, o Tor.
através de software você consegue navegar normalmente, tanto na Deep Web quanto na web normal. Gustavo, você está certíssimo. Você está certíssimo. Obrigado por me corrigir. Tá? Eu não queria aqui entrar muito nos detalhes técnicos ainda, como eu mencionei. Então eu falo assim da Deep Web, assim, com caixa preta, porque aqui nós somos Instituto de Infomínios. Não nos importa muito a tecnologia em si, né? Falar em detalhes autónomos e tal. Mas você está certo, você está certo. Eu fiz uma simplificação grosseira. Eu acho que o importante é dizer, olha, existe uma tecnologia nova que está surgindo agora, um novo conceito, uma nova filosofia, porque o Tor, eu acho que não só pela tecnologia do Tor. O Tor, para quem não sabe, é o browser que se usa para navegar na tal da Deep Web, que você pode usar para navegar na web normal. Mas a ideia principal é isso, é você ter uma ferramenta, você ter uma filosofia, você ter toda uma rede já feita, já preparada para o anonimato. Já preparada para que o governo não venha desbilhotar o que você está fazendo. Tá? Você pode estar fazendo coisas erradas? Pode. Mas você também pode estar fazendo coisas certas. Tá? Não quer dizer que o que você está fazendo necessariamente seja errado. E outra coisa, não quer dizer que porque tem um monte de controle, você não vai fazer coisa errada. Você vê o que tem de controle hoje. Se isso fosse resolver alguma coisa, aquilo na realidade já está caindo, na verdade está aumentando. Será que com o uso do Bitcoin iria acabar o problema da corrupção no Brasil, do Guilherme Bonfim? Guilherme, você tem que entender o seguinte, a corrupção, alguém só pode vender um favor que tenha algo para ser vendido, entendeu? Ele só pode vender um favor se ele tiver poder para fazer esse favor. Isso é corrupção. Estou vendendo um favor. Né? Com o Bitcoin, o governo ele tem que andar com os dois pés no sapato só. Ele vai ficar numa situação extremamente complicada. Porque hoje ele consegue imprimir dinheiro. Ele gasta mais do que ele arrecada. Então ele imprime dinheiro e está tudo bem. Então ele não vai poder fazer isso mais. Ele vai ficar complicado. Como é que esses corruptos vão ser? E outro problema, o governo hoje, como ele consegue controlar todas as transações, não todas, mas ele consegue controlar a maior parte das transações financeiras e tal, o fluxo de dinheiro e tal, ele acaba conseguindo cobrar impostos sobre isso. Se você começa a ter o Bitcoin e o governo não consegue, mesmo numa loja, você fala, mas você vai lá e paga em dinheiro. Você paga em dinheiro, mas né, o governo pode ir lá, tem fiscalização, etc., ver a nota fiscal, ver o foco do carro e tal. Se você começa a ter uma coisa como o Bitcoin, por exemplo, como a questão da impressora 3D também, né? Você começa a ter essas questões, o governo ele vai perdendo o poder de roubar de você, ele vai perdendo o poder de chegar para você e falar, olha, você tem esse carro, metade desse carro é meu. Ele vai perdendo esse poder. Então, cada vez mais, ele para conseguir Bitcoin, o que ele vai ter que fazer? Fornecer algo útil para a sociedade. Ele vai estar numa situação muito complicada, porque o governo não consegue fornecer nada de muito útil para a sociedade. Ele só consegue se manter aonde ele tem um monopólio através da força. Né? Quase todos os serviços que o governo oferece, eu não conheço nenhum exemplo de alguma coisa que o governo ofereça no livre mercado, por exemplo. Tá? Quase sempre ele tem um monopólio. Se ele não tiver um monopólio, ninguém vai oferecer. O fim da corrupção voltou fio, você pode fazer diminuí-la. Luan Vieira, isso está certo, Luan. Porque, assim, eu estou falando da corrupção do governo. Mas você tem corrupção nas empresas também. Você tem corrupção. A própria definição, Luan, é um bom ponto. A própria definição do que é corrupção é difícil. Entendeu? Se for uma menina bonitinha, simpática e fizer um sorriso bonitinho para um cara na fila para passar na frente. Isso é um tipo de corrupção. Não é? A gente pensa em corrupção só como coisas mirabolantes, gigantescas, sei lá, os políticos já conhecidos nossos, mas você tem coisas pequenas também que são corrupção. Né? Mas o fato é que a corrupção do governo em larga escala fica muito difícil. Né? É muito difícil ele conseguir se manter com o Bitcoin. José Almeida, o grave problema é a aceitação da moeda. O dinheiro vale porque é aceito por todos e porque é aceito por todos. José Almeida, essa é aquela coisa do tostinho, né? Mais fresquinho porque vende mais, mas vende mais porque é mais fresquinho. Né? O dinheiro vale, o dinheiro vale porque eu sei, né? Eu vou querer ganhar, eu vou querer vender o que eu tenho por dinheiro porque eu sei que eu vou poder pegar aquele dinheiro e valer para outra coisa. Né?
Basicamente porque é aceito pelo governo? Não. Eu te dou um bom exemplo. O José Almeida está falando o seguinte, olha, deixa eu ler tudo rapidinho. O dinheiro vale porque é aceito por todos, né? Bom, daí ele fala, basicamente porque é aceito pelo governo, controla boa parte da economia, paga, e por isso vale dinheiro. Olha, o governo no Brasil, por exemplo, não aceita dólar. Você não pode pagar, ir lá e pagar alguma coisa, alguma conta de luz, de água, os seus impostos em dólar. Agora o dólar é aceito no Brasil. O euro é aceito no Brasil. O ouro é aceito no Brasil, né? Em alguns casos. Tá? Mas dólar e euro é mais comum. Então, não é porque um dinheiro não é aceito pelo governo que ele não é dinheiro. Né? O que existe é o contrário. Né? O que existe, acho que tem um pouco de confusão, uma coisa chamada curso forçado. Curso forçado é o seguinte, como o governo sabe, ele sabe que ele é meio picaretão, e como ele sabe que o Banco Central vai estar lá sempre imprimindo dinheiro para poder compensar as coisas, e que como está imprimindo dinheiro vai perder valor, né, ele sabe que as pessoas não vão, no longo prazo, as pessoas, se elas verem um dinheiro valorizando outro não, elas não vão querer guardar o dinheiro. Né? Eu não sei quantos anos você tem, eu talvez seja um pouco mais velho, não sei, eu vivi uma época, eu peguei a hiperinflação, e as pessoas compravam dólar, já estava quase, eu não vou ter que ter uma dolarização, mas as pessoas, inclusive, faziam seus preços em dólar. Né? Vários negócios já se faziam os preços em dólar. Eles até recebiam em reais, entendeu? Mas os preços eram feitos em dólar. Aliás, uma das bases do Plano Real no começo é o RD, que de certa forma é isso. Né? Você tenta criar uma moeda estável. Né? Então, não é porque um dinheiro não é aceito pelo governo. Agora, o fato de um dinheiro ser de curso forçado, aí transforma. Né? Fábio Menezes, você pode explicar como funciona essa relação de especulação e bolhas? Né? A bolha sempre estoura mesmo, como nos diz? Fábio, é o seguinte, a bolha, ela funciona assim, é como se fosse um balão. Eu vou enchendo ele. Então, eu vou pegando, né? Veja, esse tempo é muito curto. Eu vou tentar dar uma resposta completa e depois, se faltar tempo, eu tento explicar outras coisas, outras perguntas que ficaram no tempo. Mas é o seguinte, você começa a imprimir dinheiro e você começa a botar nas casas. Por que o governo imprime nas casas? Coloca o dinheiro nas casas. Ele coloca nas empresas porque são os amigos dele, né? Investidores, partidos, porque são amigos lá dele. Tá? Mas por que em casa? Por que não? Sei lá, em casa. Claro que o governo investe em muitas coisas, mas um dos motivos que o governo investe em casa é porque a casa é um negócio visível, está todo mundo dentro, é uma coisa que tem uma questão simbólica forte e é uma coisa que impacta rapidamente no PIB. Existe um problema, sério. O PIB, ele é calculado assim. Você pega, desculpe se eu estiver sendo óbvio, tá? Eu vou tentar explicar de uma forma simples. Você calcula quanto você tem de produto pronto. Então você pega, por exemplo, 10 tomates. Eu como adoro culinária italiana, adoro tomate. Não é porque tenha nenhuma coisa especial, por exemplo, com tomate. Porque eu gosto da culinária gastronomia italiana, eu estou sempre vendo tomate, Então, você imagina, você tem vamos supor, 10 mil reais de tomate. São 10 mil reais de tomate, dá uma quantidade, eu não sei quanto, é uma carreta de tomate. Imagina agora você, 10 mil reais de carro, um carro de 10 mil reais. Para o PIB, é a mesma coisa, são 10 mil reais de PIB. Agora, 10 mil reais num carro é muito mais difícil do que 10 mil reais de tomate. Eu não estou dizendo que não vale mais, mas eu estou dizendo o seguinte, é que no tomate, você plantou o tomate, esperou um ano, pronto, está lá, cresceu 10 mil reais de tomate. O carro, para você fazer aquele 10 mil reais, você precisa ter um monte de funcionário, você precisa ter fábrica, ou seja, tem muito mais coisa envolvida em fazer um carro do que fazer um tomate. Para eu gerar um emprego de alguém plantando tomate, eu não preciso de muita coisa. Eu preciso da terra, uma semente, né, água e tal. Para eu gerar um emprego na indústria, eu preciso, às vezes, gastar 1, 2, 3, 4 milhões de dólares.
US$ 1 milhão é um valor mais ou menos aceito. Você imagina, a fábrica toda, né? Com robôs, um monte de coisa. Ou seja, o custo de você fazer R$ 10.000, o dinheiro que está envolvido em fazer R$ 10.000 de carro é muito maior. Imagina, tem material importado, tem que pegar de navio, entendeu? Do que você fazer R$ 10.000 com máquina. A casa é um caso parecido. A casa, ela é, eu não vou dizer que é fácil fazer uma casa, mas é relativamente simples, ou mais simples, você fazer R$ 10.000 de casa do que é você fazer R$ 10.000 de carro. Então o governo, ele corre, ele tenta jogar o dinheiro nas casas para forçar a fazer mais casas, porque isso é uma forma mais rápida de fazer o PIB crescer. Além de ser uma coisa visível, você está vendo, construiu prédio, nossa, que bom, que bacana, tal. Então, é assim que nascem as bolhas. E aí, o que acontece? Ao invés de deixar... Assim, é muito triste você ver as pessoas perderem suas casas. Entendeu? Porque a bolha não é que ela começa assim, nossa, ela começa assim, os caras começaram a construir um pouco mais de casa. Aí começa a construir mais. Aí chega uma hora que, pô, o tal do, aquele índice que eu te falei, quer dizer, pô, mas não tem gente para tudo isso do carro. Então, o governo, ele é triste, né? Você vai deixar estourar o negócio, as pessoas perderem emprego, as pessoas, enfim, é muito complicado, né? As pessoas vão perder suas casas, tá? Então, o governo, o que ele faz? Ele dá uma ajudinha para o setor imobiliário. Só que, quando ele dá essa ajudinha, ao invés de resolver o problema, ele está aumentando o problema. Porque o preço, isso é uma grande sacada do Hayek, que é o nome da escola austríaca. O preço, ele também funciona como uma informação. Quer dizer, você decide investir em alguma coisa porque você vê que está valendo a pena, que aquilo, entre aspas, está caro. Né? Então, o governo, conforme ele vai investindo nesse mercado imobiliário, ele já está com problema, se investe um pouco mais, o preço mais ou menos vai se mantendo, as pessoas acham que, puxa, vale a pena continuar investindo em casa. Então, continuam construindo mais casa. E aí, o problema ele fica maior. Aí o governo chega lá e, puxa vida, não posso deixar quebrar. Vai lá, coloca mais dinheiro, constrói mais casa ainda. Quer dizer, a folha vai crescendo cada vez mais, 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 cada vez mais. A bolha sempre estoura? É difícil dizer que. Eu acho que eu não sinto a vontade para responder essa pergunta desse jeito, porque depende muito de você definir o que é bolha, o que não é, o que é estourar, o que não é. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a tendência é, quando você começa a ter um problema desse tipo, a tendência é que o governo, ele não deixa a coisa estourar no começo, tá certo? E vá cada vez deixando o problema pior. Né? Por quê? Porque ele não quer que estoure. Então ele não quer que estoure, ele vai dar uma ajudinha. Quando ele dá essa ajudinha, piora o problema. Ajuda mais, piora o problema. Ajuda mais. Vai piorando cada vez mais. Entendeu? Eu vou tentar responder isso um pouco melhor mais para frente. Tá? Robson de Mello, eu vi aqui da sua questão do sem áudio. Eu vou ver se eu respondi ou não, senão eu respondo por escrito. Tá? Luan Vieira, será que os acionistas podem se organizar tal, para fazer ondas de Bitcoin? Eu vou responder isso depois por escrito. Me desculpe, o tempo está meio curto. São quase 10 horas, já são 10 horas. Infelizmente, apesar de a gente estar no Brasil, eu tenho que seguir a pontualidade britânica, senão o pessoal puxa a minha orelha. A gente vai deixar essa apresentação para vocês. Eu vou deixar essa apresentação do prédio para vocês. Vamos deixar um vídeo também para vocês. Se vocês quiserem também colocar mais perguntas que eu não tenha conseguido responder, depois podem colocar. Eu vou tentar responder todas as perguntas que estão aqui. As que não consegui responder correndo, é muita coisa para fazer aqui. Eu sou meio devagar, às vezes eu não consigo. Mas eu vou tentar responder todas as perguntas. Eu gostaria de agradecer a todos, muito mesmo, a participação de todos. Muito obrigado. E eu gostaria que convidá-los também a ver as outras palestras. Tá bom? Muito obrigado. Até logo.